1 Samuel, capítulo 17, do versos 41 a 51. Diz o seguinte a palavra do Senhor: o filisteu também se vinha chegando a Davi, e o seu escudeiro ia adiante dele. Olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era moço, ruivo e de boa aparência. Disse o filisteu a Davi: sou eu algum cão para vires a mim com paus? E pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim, e darei a tua carne às aves do céu e às bestas feras do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus darei. Hoje mesmo as aves dos céus e as bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará nas nossas mãos. Sucedeu que, dispondo-se o filisteu a encontrar-se com Davi, este se apressou e, deixando as suas fileiras, correu de encontro ao filisteu. Davi meteu a mão no alforje e tomou dali uma pedra, e com a funda lhe atirou e feriu o filisteu na testa. A pedra encravou-se-lhe na testa, e ele caiu com o rosto em terra. Assim prevaleceu Davi contra os filisteus, contra o filisteu, com uma funda e com uma pedra, e o feriu, e o matou. Porém não havia espada na mão de Davi, pelo que correu Davi, e lançando-se sobre o filisteu, tomou-lhe a espada e desembainhou-a, e o matou, cortando-lhe com ela a cabeça. Vendo os filisteus que era morto o seu herói, fugiram. Que Deus abençoe a sua palavra lida nessa noite. Você já passou por alguma situação ou problema que você pensava, ou você pensou que era maior e mais forte do que você? Você já esteve diante de um problema ou situação em que era tão grande e enorme que era impossível de resolver? O que isso gera em nós quando a gente enfrenta situações, enfrenta problemas que a gente pensa, a gente acha que é maior do que nós, que a gente pensa, que a gente acha que não há nenhuma possibilidade de encontrar solução, de encontrar vitória? O que a gente pensa? O que isto gera em nós? Muitas vezes isto gera em nós um sentimento de frustração, um sentimento de insegurança, de medo, de desespero, de depressão, um sentimento de derrota, de impotência. E esses sentimentos, então, geram algumas perguntas. O que fazer diante de uma situação que a gente vê que não há como vencer, de um problema que nós achamos que é muito maior do que nós, de um problema que nós não conseguimos ver solução? Como enfrentar este problema, ou como enfrentar esta situação? E mais do que enfrentar, é como superar, ou como vencer esse gigante, essa coisa que se agiganta diante de nós e gera em nós medo, angústia, desespero.
E é sobre isso, queridos, que nós queremos compartilhar com a igreja nesta noite, vencendo o gigante em sua vida. Qual era o problema de Israel? O problema de Israel era Golias, um gigante filisteu que afrontava os israelitas. Eles iam para a guerra e os filisteus proporam um combate muito simples. Em vez de nós trocarmos lutas com espada, com lança, com tudo, vamos fazer o seguinte: você arruma um herói e eu arrumo um herói. Nós arrumamos um herói. E aquele que vencer a luta ganhou a guerra. O povo se submete. E então eles apresentaram Golias, um gigante de 2,99 metros. Acho que é mais ou menos essa altura aqui. Um gigante de 2,99 metros de altura. Ele usava um capacete de bronze, uma armadura também de bronze, que pesava mais ou menos 60 quilos. As pernas dele eram protegidas por caneleiras de bronze. Ele carregava nos ombros um dardo também de bronze. A lança era uma lança enorme, muito grossa, pesada. A ponta de ferro pesava mais ou menos 7 quilos. E quando o exército de Israel, os soldados viram aquele homem, eles começaram a fugir, fugiram. E durante mais ou menos 40 dias, aquele gigante aparecia no campo de batalha, desafiava a Israel que mandasse alguém para lutar contra ele. E o povo fugia apavorado, com medo daquele gigante. Como o povo de Israel reagiu a essa situação que eles estavam enfrentando? O verso 11 vai dizer: ouvindo Saul e todo Israel estas palavras dos filisteus, espantaram-se e temeram muito. Isso é, quando eles viram o gigante e quando eles foram desafiados por ele, eles ficaram apavorados. O verso 24 vai dizer: todos os israelitas, tanto que viram o homem, fugiram diante dele com muito medo. Israel se deparou com um problema que era praticamente insolúvel. Era impossível de encontrar uma vitória, de encontrar uma resposta. E eles estavam apavorados, com medo, e fugiam diante daquele gigante. A questão é: como você reage diante de um grande problema? Israel tinha um grande problema. Como você reage diante disso? Fica espantado e com muito medo, como aconteceu com o povo de Israel? Foge do problema? Desiste de lutar? Desiste de tudo? Entrega os pontos? Diz: não tem jeito, estou perdido, larga para lá, e aceita a derrota, e aceita a viver debaixo daquela opressão, daquela situação? Quais são os gigantes que afligem a sua vida? Quais são os gigantes que afligem a sua vida? Quais são os gigantes que você não tem conseguido vencer? Quais são os problemas que você tem enfrentado, que você não tem conseguido passar por eles, superá-los, vencê-los, derrotá-los? Quais são esses gigantes, esses problemas, essas situações que surgem na sua vida, que faz com que você se sinta completamente impotente, incapaz de lutar contra ele e acaba se submetendo a ele, aceitando a derrota e vivendo com medo?
Quais são os gigantes que têm feito você viver com medo, fugindo, sofrendo? Quais são os gigantes que têm derrotado você? Quais são os gigantes que têm levado você à derrota, a viver uma vida de derrota, em vez de viver uma vida de vitória? Quais são os gigantes? Pode ser o gigante do pecado, pode ser o gigante do vício, pode ser o gigante da falta de perdão, pode ser o gigante do ressentimento, da mágoa, da inveja. Pode ser o gigante do casamento fracassado, dos relacionamentos feridos e rompidos. Pode ser o gigante da falta de fidelidade e compromisso com Deus. Quais são esses gigantes que têm derrotado você, que têm te paralisado, que têm feito você correr de medo? Quais são esses gigantes? A questão é como podemos vencer os gigantes na nossa vida. Como nós podemos vencer esses gigantes, essas situações, esses problemas que se levantam diante de nós e que aparentemente se mostram maiores e mais poderosos do que nós, mais fortes do que nós. E nós muitas vezes nos sentimos impotentes diante deles. Quais são esses gigantes? E como nós podemos vencer esses gigantes em nossas vidas? E esse texto vai nos mostrar algumas receitas básicas que nos levam a vencer os gigantes e que levou Davi a vencer aqueles gigantes. Como podemos vencer os gigantes em nossa vida? Primeiro, acreditando que Deus é poderoso para derrotar os gigantes em nossa vida. Nós precisamos acreditar que Deus ele é poderoso e Ele é capaz de derrotar os gigantes. Davi vai falar no verso 45. Eu, porém, venho a ti em nome de Jeová dos exércitos, o Deus das tropas de Israel, as quais tem desafiado. Davi vira para aquele homem, para aquele gigante, fala: olha, é o seguinte, você vem contra mim com espadas, com lanças, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos. Eu vou contra ti em nome do Senhor, o qual você tem afrontado, porque você não tem afrontado o povo, você tem afrontado ao Senhor. E eu vou contra ti em nome dele, e ele é poderoso para derrotar você. E Davi vai falar no Salmo que o braço humano, o braço do homem não produz vitória. Zacarias vai dizer, não é por força nem por violência, mas é pelo meu espírito. Como nós podemos vencer os gigantes acreditando que Deus tem poder para derrotar os gigantes que se levantam contra nós, sejam eles quais forem, quem forem, seja, não importa o tamanho. Os espias disseram, olha, nós vimos lá gigantes. E nós somos aos olhos deles como gafanhotos. Só que os espias esqueceram de dizer o seguinte, mas aos olhos de Deus eles são como gafanhotos. A perspectiva não é como eu olho, como eu vejo. A perspectiva é como Deus vê. Então o que para nós é assombrosamente grande, para Deus é minúsculo. Então eu preciso acreditar que Deus ele é poderoso o suficiente para lidar contra os gigantes que se levantam contra nós. Como podemos vencer estes gigantes? Em segundo lugar, declarando com fé a vitória de Deus em nossas vidas. Nós precisamos declarar a vitória de Deus. Olha o que Davi disse para Golias.
Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às bestas feras da terra. Davi olhou para aquele gigante em que todo mundo fugia, um exército poderoso, homens valentes fugiam. Davi olhou para ele e falou: o negócio é o seguinte, hoje mesmo eu vou arrancar sua cabeça. Hoje mesmo eu vou derrotar você. Hoje mesmo Deus vai me entregar você em minhas mãos. Hoje você vai ser derrotado na minha vida. Hoje eu vou derrotar você. Não vai ser amanhã. Não vai ser depois da manhã. É hoje você vai cair. Hoje o gigante vai cair. E para não ter nenhum perigo, eu vou arrancar a cabeça dele. Eu vou cortar a cabeça dele. Davi, ele não só diz que ele acreditava que Deus era capaz de destruir o gigante, mas Davi, ele faz então uma declaração de fé, de vitória. Davi não professou derrota. Davi não falou, não, ele é grande demais, ele tem 2,99 m, o cara é uma máquina de lutar, é isso. Ele disse, não, olha, não. É como alguém disse, né? Com uma testa daquele tamanho não tinha como errar. Não tinha como errar. Como a gente vence os nossos gigantes? Primeiro, quando a gente decide confiar em Deus. Segundo lugar, quando a gente decide declarar a vitória de Deus. Porque Deus, ele derrotou os nossos gigantes, foram derrotados na cruz do Calvário. O anjo do Senhor que habita, que vive do nosso lado e anda ao nosso redor, ele é poderoso e não há ninguém que pode destruí-lo. Dois anjos destruíram 2 cidades, com o hecatombe de uma bomba atômica. Um anjo só matou mais de 160 mil soldados, um anjo só. E a Bíblia diz que os anjos do Senhor só de um anjo. Então Davi fala, olha, hoje foram 40 dias, mas hoje acabou. Acabou para você. Eu vou acabar com você em nome do Senhor. Como fazer para vencer os gigantes em nossa vida? O que a gente precisa fazer para vencer os gigantes em nossa vida? Primeiro, ter coragem de enfrentar o gigante. O verso 48 vai dizer, sucedeu que dispondo-se o filisteu a encontrar-se com Davi, este se apressou e deixando as suas fileiras, correu ao encontro do filisteu. Correu de encontro ao... Quando o gigante correu, partiu para cima dele, cara, vai dar ruim para você. Porque o gigante pensou que Davi era como os outros soldados, que quando viram, saíram correndo. Mas quando ele correu para cima de Davi, Davi partiu para dentro dele. Cai dentro. Lembra de Mandaime? Vocês lembram? O mais antigo lembra. Davi foi para cima dele. Como a gente vence os nossos gigantes, tendo coragem de enfrentá-lo. O nosso grande problema é quando a gente tem problema, a gente foge do problema. Davi não, Davi partiu para dentro. Davi não teve medo. Não teve medo de encarar, de enfrentar, de lutar contra. E Davi falou, eu vou derrotar você, e você está vindo, eu vou. Como fazer para vencer os gigantes em nossas vidas? O segundo é reconhecendo que a vitória só é possível com a ajuda de Deus.
Olha o que Davi diz no verso 36. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e do urso. Ele me livrará das mãos deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te, o Senhor seja contigo. Como a gente pode vencer os gigantes que se levantam contra nós? Davi diz, o texto diz, quando a gente reconhece que a vitória só é possível com a ajuda de Deus. A gente não consegue vencer sem que Deus esteja ao nosso lado, porque é do Senhor é a guerra, a vitória é dele. É Ele que luta por nós. E quando nós partimos para cima do nosso gigante, em nome de Jesus, ele vai cair. Não importa o tamanho. Quanto maior é o tombo. Mas o nosso problema é que quando o gigante aparece, a gente foge. A gente fica com medo, a gente corre. Aí ele cresce. E Golias cresceu durante 40 dias. Mas quando ele encarou um moleque arretado, como diz lá o pessoal lá do interior, né? E que ele partiu para dentro. E Davi também foi, não vem não, aqui não. E partiu para cima dele. E ele falou: eu vou derrotar você em nome de Jesus. Eu matei um leão. Eu matei um urso. E assim como Deus me deu força para matar o leão, o urso, eu vou fazer a mesma coisa com você. E partiu para cima dele. Precisamos reconhecer que só vencemos os gigantes quando temos coragem de enfrentá-lo. Precisamos reconhecer que só vencemos o gigante com a ajuda de Deus. Por isso Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Precisamos do Senhor. Ele é a nossa força, Ele é a nossa vitória, Ele é a nossa salvação. E não há ninguém que resista ao poder de Jesus. A questão é: você quer vencer o gigante em sua vida? Você quer vencer esse gigante, esse inimigo, essa coisa que se levanta de forma afrontosa contra você? Que procura derrotar você, que imprime medo no seu coração, que gera desesperança, gera angústia no seu coração, que gera um sentimento de impotência, de incapacidade, em que você acaba dizendo que não tem jeito, não tem como, não é possível, não dá. Eu vou ter que viver dessa vida porque não tem jeito. A questão é: você quer vencer o gigante em sua vida? Como vencer esse gigante? Primeiro, vá em direção ao seu problema e diga para ele, fala para ele. Olha o que Davi diz no verso 45. Vou contra ti, em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Davi vira para o seu gigante: olha, eu vou contra ti. Eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Pecado, eu vou contra ti em nome de Jesus, eu vou derrotar você. A situação não importa, eu vou contra ti, eu me levanto contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. E em nome do Senhor dos Exércitos você vai cair diante de mim. Você não vai ficar em pé diante de mim, porque o Senhor dos Exércitos vai me dar vitória. Diga então para o seu problema: hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos, ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça. Hoje mesmo eu vou derrotar você, hoje mesmo eu vou acabar com você. Não é amanhã, não é depois, hoje você cai. Parou hoje, acabou hoje. Não um dia mais, hoje acaba o seu terror.
Hoje acaba a sua vida. Hoje acaba o seu poder sobre a minha vida. Hoje, em nome do Senhor dos Exércitos, em nome de eu vou derrotar você e você vai cair diante de mim. Hoje, aqui e agora. Acabou. Declare isto pela fé. Diga para o seu problema: hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Hoje mesmo eu vou te ferir. Hoje mesmo eu vou te derrotar. Hoje mesmo você vai cair diante dos meus pés. Hoje mesmo o seu poder sobre a minha vida vai cessar. É hoje, é aqui, é agora. Como vencer o gigante em sua vida? Segundo, segure o Senhor Jesus e com toda a sua força, jogue contra ele. Jogue contra o seu problema. Olha o que o texto diz, no verso 49. Davi meteu a mão no alforje e tomou dali uma pedra e com a funda lá atirou. E feriu o filisteu na testa. A pedra encravou-se-lhe na testa, e ele caiu com o rosto em terra. O que Davi fez? Correu contra ele, pegou a pedra e lançou na testa dele. Quem é a pedra? Quem é a pedra? Ele é a pedra. Como você derrota o seu problema? Pega Jesus e lança contra ele. Ninguém fica em pé diante de Jesus. Ninguém resiste, ninguém e nada resiste ao poder de Jesus. Mas eu preciso ter a coragem de ir contra o meu problema. E eu preciso ter a coragem e a fé de pegar Jesus e atirar contra ele. Vai lá, Jesus, arrebenta esse cara. Quebra ele. E a testa, e a Bíblia diz que a pedra se encravou na testa dele. E aquele gigante caiu. Porque nada resiste, nada fica em pé diante da força, do poder que há em Jesus. Como vencer? Atire Jesus contra ele. Como vencer os nossos problemas? Você quer vencer o gigante em sua vida? Terceiro, acredite no poder de Jesus para destruir as obras do diabo em sua vida. E 1 João 3,8 vai dizer: para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Jesus veio para destruir a obra do diabo. E se você consegue identificar qualquer coisa na sua vida que esteja gerando aflição, dor, angústia em você, é obra do diabo. E Jesus veio, morreu e ressuscitou para destruir essas obras. Então nós precisamos acreditar que Jesus tem o poder para destruir toda e qualquer ação maligna, satânica, demoníaca, humana, seja o que for. Há poder no nome de Jesus para destruir, para colocar por terra, para derrotar. O nosso Deus, o nosso Cristo é invencível. Ele nunca foi, nunca é e nunca será derrotado. Ele tem nas mãos a chave do inferno e da morte. Jesus, então, ele é poderoso para destruir todos os gigantes que afligem a sua vida. Não importa o que seja, se aflige, ele é poderoso para destruir. Ele é poderoso para quebrar
tudo isso na sua vida. Jesus é poderoso para quebrar todas as cadeias que prendem a sua vida. Jesus é poderoso e Jesus na cruz do Calvário destruiu o poder do pecado, destruiu o poder da morte, destruiu o poder da maldição em nossas vidas. Jesus trouxe libertação poderosa, total e absoluta sobre nossas vidas. Ele tem poder para fazer isso e eu preciso acreditar que Ele veio destruir toda a obra do diabo na minha vida. Por isso Paulo diz que em Cristo nós somos mais do que vencedores. Em Cristo nós somos mais do que vencedores. A questão é, quais são os gigantes que têm afrontado você? Quais são os gigantes que têm humilhado você? Quais são os gigantes que têm derrotado você? Quais são os gigantes que têm perseguido você, têm feito você viver com medo, fugindo? Quais são os gigantes que têm gerado profunda angústia e dor no seu coração, têm gerado depressão dentro de você? Quais são os gigantes que têm se levantado contra você e que você tem achado que não há como vencê-lo? Quais são os gigantes que você não tem conseguido vencer? Quais são os gigantes que têm derrotado a você? A questão é, você quer vencer os gigantes em sua vida? Porque tem gente que não quer. Porque tem gente que quer viver como vitimista. Ah, eu sou um miserável, infeliz. Ah, todo mundo tem que olhar para mim como um pobre coitado. Você já reparado hoje que tudo que acontece, a pessoa diz que é um problema? É TDAH, se a criança é um pouquinho ali fora do normal, vamos dizer assim, é autista, é isso, é aquilo. A gente sempre fica empurrando as coisas. Ah, porque ele é isso, porque é aquilo, ele tem... Ah, o moleque é elétrico demais. Não, ele tem um... E a gente fica arrumando desculpa para não encarar o problema, não lutar contra o problema, não vencer o problema, porque a gente quer ser tratado como vitimista, a gente quer que as pessoas passem a mão na nossa cabeça, coitadinho dele, que pena dele, ele é um infeliz, ele é isso, ele é aquilo. E a gente então acalenta as nossas dores, os nossos problemas, as nossas situações, porque isso faz com que as pessoas fiquem olhando para nós de forma piedosa. Você quer parar de fugir? Você quer parar de ter medo? Você quer parar de viver em pânico, apavorada sempre quando surge o problema? Encare o seu problema. Encare ele. Seja o que for, e diga para ele: eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Eu me levanto contra você e eu não aceito isto. Eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. E hoje mesmo eu vou derrotar você. E hoje mesmo você vai cair por terra. Diga para ele: Jesus na cruz do Calvário derrotou você. E em nome de Jesus, eu derroto você também em minha vida. Mas é preciso ter coragem para fazer isso. Curve a sua cabeça. Se coloque diante do Senhor. Ele derrotou o gigante que afrontava ele e o povo. Que levava o povo a viver com medo, em pânico. Que impedia com que o povo gozasse todo o bem que Deus tinha para eles. Talvez você precise encarar e enfrentar o seu gigante. Talvez você precise correr contra ele, pegar a pedra que é Jesus e lançar na testa dele. Talvez você precise falar para ele: hoje o seu poder sobre a minha vida cessa. Hoje eu vou derrotar você no nome do Senhor dos Exércitos. Hoje, o seu poder sobre a minha vida cai. A sua autoridade sobre a minha família cai. Hoje, você vai ser derrotado. Em nome de Jesus.
Não importa qual seja o problema, diante do Senhor dos Exércitos, diante do Senhor Jesus, ele certamente vai cair. Ele vai cair. Não importa o tamanho dele, porque o nosso Deus é maior. Então vá, pegue a pedra que é Jesus, pare de fugir, parte para cima e derrote o seu gigante, em nome de Jesus. Pai, a tua palavra nos ensina que a vitória é nossa pelo sangue do Cordeiro. Tua palavra diz que eles venceram por causa do sangue do Cordeiro, por causa do testemunho que deram. Assim como Davi, no teu nome, derrotou aquele gigante poderoso, o Senhor também nos capacitou para derrotar os gigantes que se levantam contra nossas vidas, contra nossas famílias. E nenhum deles são capazes de resistir ao Senhor. Nenhum deles tem poder suficiente para enfrentar o Senhor Jesus, o Senhor da guerra, o Senhor dos exércitos. Nos dê coragem então, Pai, para que possamos parar de fugir, para que possamos parar de termos medo, mas que tenhamos a coragem de encarar de frente e declarar para Ele, para este problema, em fé, que o Senhor Jesus vai derrotá-lo. Como Davi disse, hoje mesmo, não passa de hoje, não passa de hoje, a derrota é certa. E a nossa vitória é certa pelo nome de Jesus. Nos faça acreditar na tua palavra, nos faça acreditar no teu poder, nos faça acreditar que o Senhor é verdadeiramente maior e mais poderoso do que os nossos problemas. E que em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. E que em Cristo Jesus todos eles caem por terra. E nós pisamos sobre eles, sobre suas cabeças. Nos faça crer nisso, porque é a tua palavra que diz. Então, Pai, que os nossos gigantes, um por um, todos eles caiam. Todos eles sejam derrotados. Todos eles sejam destruídos. Não pela nossa própria força, mas pela força e pelo poder do Espírito Santo e do nome de Jesus. Que caiam por terra em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.